Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Assim está escrito: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Este foi o resultado de oração que este grupo de irmãos fizeram naquela oportunidade. A oração que funciona. Eles estavam servindo a Deus, desfrutando da aprovação, da confirmação do trabalho que eles faziam para Deus, que era pregar, anunciar nas casas, no templo, todos os dias, a todas as pessoas. E isso começou a despertar nas autoridades um incômodo. E eles, então, detentores do poder político e religioso, porque tinha também sacerdotes, eles quiseram frear a marcha da igreja, dificultar, colocar impedimentos, perseguir, ameaçar, amedrontar, para que as pessoas tirassem o foco do trabalho que Jesus confiou a elas e ficassem intimidadas. E uma pessoa intimidada, ela fica passiva, ela fica inerte, ela fica paralisada, ela se estanca e não sai do lugar, não faz mais nada. Então as ameaças, elas têm essa finalidade de fazer com que a pessoa pare a sua marcha, pare a sua caminhada e fique lá estático, como se fosse uma estátua. O ser humano não foi criado para ficar como estátua. E principalmente o servo de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem, a criança, o ancião, as pessoas que servem a Deus. Eles não foram escolhidos por Deus para ser um vaso de admiração. Ficar lá numa prateleira, num lugar lá exposto, estaticamente, sem se mover, nem sequer piscar os olhos, nem deixar ouvir a respiração, para que as outras pessoas ao passarem, observe, olhe, veja. Não. O povo de Deus não foi feito para isso, não foi chamado para isso. O povo de Deus foi chamado para viver a vida naturalmente, movimentando-se, relacionando, falando, pregando, anunciando, vivendo, num lugar, no outro, enfim, ocupado com o que tinham de mais importante, que uma vez encontrados e aceitos por Jesus, libertos e transformados por ele, o desejo dessa pessoa era contar a outros o que aconteceu a elas. E foi justamente isto que Jesus ordenou que se fizesse. Quando ele disse ao endemoniado gadareno, ele disse: vai para a tua casa e conta para os teus quão grande misericórdia Deus teve de ti. E ele então saiu anunciando, saiu clamando por todo lugar. Porque o beneficiado, ele não se contém, ele não se cala. Ele precisa falar alguma coisa. Ele vai falando. Deus abençoe a irmã Jasmine. Ele vai falando, ele vai anunciando, e o assunto dele é Jesus, ele não tem outra coisa. Não tem outro assunto, a notícia do dia, as decisões da política, da economia, a cultura, a segurança. Não, nada disso. Quem está ligado em Jesus, o assunto dele é um só, é Jesus. É Jesus de manhã, é de tarde, é de noite, é a qualquer momento. E não é aquele que só fala de Jesus quando está dentro de um templo, numa tribuna, não. Ele fala no ônibus, ele fala no comércio, ele fala na escola, ele fala na rua, ele fala em casa, ele fala com o vizinho. Qualquer lugar que ele estiver, ele vai estar falando de Jesus. Porque Jesus é suficiente. Jesus é maravilhoso. Ele satisfaz plenamente a nossa alma, além de nos livrar do perigo que estava reservado para todos nós. Então, salvo por Jesus,
nada melhor do que expressar a nossa alegria, a nossa gratidão diante dele pelo que ele fez por nós. Não é a pessoa não, você é obrigado a falar de Jesus. Não, se é uma obrigação, se você tem isso como uma imposição, uma obrigação, você não vai fazer de coração. Você vai fazer por temer a ordem. Mas o que Jesus espera é que façamos de coração, voluntariamente. Não é preciso alguém estar nos apertando, pressionando, você tem que falar, você tem que falar, você vai falar, você tem que falar, não. Com quem serve a Deus, tem experiência de salvação, não é desse jeito que as coisas funcionam. Ele fala sem ninguém dizer nada. Às vezes as pessoas estão num determinado assunto, ele escuta, fica por ali, e quando a pessoa diz, e você, o que você acha? Ele pega um fio naquele assunto e já vai e leva a conversa para Jesus. E as pessoas ficam paradas, olhando. Então, mas como é que ele fez isso? Porque ele respira Jesus, ele vive Jesus, ele serve Jesus, ele adora Jesus, ele ama Jesus. Então Jesus está presente na vida dele totalmente, em todas as suas ações. Então tudo que ele fizer e falar, ele vai direcionar para Jesus. Era como Spurgeon dizia. Spurgeon dizia o seguinte, você pode começar a falar da palavra de Deus em qualquer texto da Bíblia, mas você tem que terminar em Jesus. Você pode falar em João, pode falar em José, pode falar em Adão, pode falar em quem quer que seja. Mas precisa terminar em Jesus. Porque Jesus é o principal. Todos os demais apontavam para Jesus. Então, quando falamos deles, a maneira como viviam, as lições que extraímos do exemplo deles, mas voltados para Jesus. Porque o foco, o alvo, é Jesus, não é outra coisa. Então, estes irmãos aqui, eles estavam assim. E como eles saíram anunciando, todos eles queriam anunciar Jesus, foi uma coisa impactante que moveu a todos eles, quando eles estiveram lá no Pentecoste e foram revestidos do poder do Espírito Santo, nada mais detinha esse povo. Não havia nenhum lugar ou pessoa que parasse diante deles sem que ouvisse falar de Jesus. E eles encheram Jerusalém do nome de Jesus, da doutrina de Jesus, e isso incomodou as pessoas. E eles começaram a arquitetar algumas estratégias para silenciar este povo, para limitar, para impedir, para não permitir que Jesus ganhasse terreno naquela cidade. Mas não tinha jeito. Quem tem Jesus no coração, ele não está preso a uma ordem, a uma ameaça. É como Pedro disse. Nós não já avisamos vocês que é para não falar nesse nome? Pedro disse, olha, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E quer saber mais? A nós importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Nosso negócio é com Deus, não é com os homens. Deus nos comissionou, Deus nos capacitou, Deus fez obra grandiosa na nossa vida, nós vamos testemunhar, nós vamos testificar, nós vamos anunciar. E pessoas vão ver, que nos conheceram anteriormente, vão ver a transformação da nossa vida, e eles vão dizer, realmente, só Jesus na vida dessa pessoa, porque não tinha outro caminho. E a pessoa está lá, feliz, dando testemunho. Mas aí vem as ameaças, vem o sofrimento, vem a perseguição, vem a necessidade, vem a provação, vem a injúria, vem a calúnia, vem a acusação, vem a difamação, vem todas estas coisas no objetivo de parar, de tirar aquela ousadia, aquela graça, aquela alegria que a pessoa tem de falar de Jesus. Mas eles esquecem que quem serve a Jesus, ele tem um caminho direto diante de Deus. E este caminho que nos liga a Deus, o Senhor Jesus fez a ponte, nos reconciliou com Deus. Agora, o nosso contato diário com Deus, nós convivemos com Ele e nos amadurecemos através da oração. A oração é uma via de mão dupla. Nós falamos a Ele, Ele fala conosco. E nisto há crescimento, há resultados. Então, os resultados da oração que funciona, nós observamos aqui nesse texto. Eles, debaixo de ameaças,
ao invés de ficarem sufocados num canto, num lugar trancado, num lugar calado, como que se mudo fossem, ficaria lá para ninguém ouvir nada deles. Não, porque nós estamos sendo ameaçados. Mas quando a pessoa está bem com Deus, está comprometido com Jesus, todo mal se converte em bênção. Ao invés da perseguição, tirar a alegria, tirar a ousadia, tirar o fervor, a ação do poder de Deus na vida deles, tirar deles a graça de falar, aquela perseguição, aquela ameaça, incentivou eles mais ainda a buscar a Deus. É para calar? Agora é que nós vamos começar. A gente só estava ensaiando. Agora é que nós vamos para frente. Mas eles foram a Jesus. E chegaram diante do Senhor e disseram o que estava acontecendo. Olha, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece tudo o que está acontecendo. Nos versículos, olha, 29, está escrito: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Ameaça daquelas autoridades para os crentes daquela época. Olha para as suas ameaças, olha, mas concede a nós, os teus servos, que falem com toda a ousadia a tua palavra. Não importa as ameaças dele. O barulho das ameaças dele não interfere na nossa vida com Deus. Nós queremos continuar falando. Então o Senhor olha as ameaças dele, mas dá a nós a capacitação, a manifestação do teu poder, a sua presença no testemunho que vamos continuar anunciando o nome de Jesus. Que possamos anunciar com ousadia, desprendimento, entrega total. É assim que se fala de Jesus. Verso 30. Enquanto estendes a tua mão para curar. Olha, para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Então veja o que foi que as ameaças fizeram na vida dos crentes. Deram a eles mais motivos para chegar diante de Jesus e pedir que Jesus desse a eles graça e poder para eles continuar pregando e que Jesus continuasse realizando sinais, prodígios e maravilhas. E com sinais, prodígios e maravilhas de Jesus, ninguém poderia negar. Como vai negar um cego que passa a enxergar, um coxo que passa a andar, um surdo que passa a ouvir, um endemoniado que é liberto? Como negar essas coisas? Não tem como negar. E eles estavam pedindo justamente isso. Nós vamos continuar pregando, mas o Senhor continua realizando esta obra. Isso ia mexer com aquelas autoridades. E eles oraram. Não sabemos quanto tempo eles tiveram de oração, mas eles aprenderam o segredo da oração. E eles foram à presença de Deus com tanta confiança, com tanta graça, com tanta ousadia, que a oração foi ouvida por Deus e o resultado foi imediato na vida deles. Não, você ora hoje, quem sabe a semana que vem, o mês que vem, Deus te responde. Não, as coisas de Deus não são assim. Demora a resposta para quem não persevera. A pessoa faz uma oração assim, meia sem graça, e acha que Deus vai responder assim. Não. Tem que haver um comprometimento com Deus, tem que haver uma entrega, tem que ter as condições da vida, tem que ser transparente diante de Deus, não tem que esconder nada diante dele, não pode ter uma vida manchada, uma vida dupla, não. A vida diante de Deus, ela tem que estar certa, dentro dos princípios da palavra de Deus. A pessoa precisa estar vivendo em verdade, em sinceridade, em santificação, que é separação do mal, do mundo, do pecado. Tem que estar entregue totalmente a Deus. Tem que ter a confiança no coração.
e a disponibilidade para servir e obedecer a Deus. Então, quando uma pessoa, nesta condição, ela vai à oração, os ouvidos de Deus estão atentos. E a palavra de Deus diz, antes que falem, eu ouvirei. Então, Deus sabe tudo que nós precisamos. Mas Ele colocou que nós deveremos falar com Ele. E nós precisamos falar. E estes irmãos oraram. E eles falaram aqui sobre perigo, sobre ameaça, sobre perseguição que eles estavam sofrendo, mas não falaram para o Senhor que eles estavam com medo, não. Eles disseram para o Senhor o seguinte, olha, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia. Nós queremos continuar pregando com ousadia, com graça, com poder, com vivacidade, com dinamismo. Tem aquela pregação morta. Se Deus quiser. Não, isso não vai fazer nada. Deus quer, Deus está aqui, Ele pode salvar, te libertar, transformar a sua vida. Porque você está no pecado, longe de Deus, e Deus tem coisa melhor para a sua vida. A pessoa tem que ter ousadia para falar de Deus. Pode falar como quem está morrendo. Que exemplo de vida é esse? Que a pessoa vai dar para o outro, e vai dizer, fulano está pior do que eu, como é que... Não, nós temos que ter graça de Deus e ousadia. E Jesus é o motivo que nos incentiva a isso. Deus abençoe a irmã Zenilda. Joel de Oliveira, Deus te abençoe. Então nós precisamos pregar com ousadia, com vivacidade, com graça, com vida. Que as pessoas vejam a vida de Deus em nós, eles precisam ver e ouvir as palavras de Deus. Então o resultado, o que me chama a atenção é o resultado. E diz aqui, e tendo orado. Bem, eles ouviram o que as autoridades falaram, não se intimidaram, não concordaram com aquilo, porque você tem a obrigação de obedecer à autoridade até quando ela não está contra a vontade de Deus. A partir do momento que as autoridades infligem o princípio de Deus, a autoridade de Deus, você tem que decidir obedecer a Deus e falar como Pedro. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Os homens, quando saem fora do propósito para o qual eles foram colocados ali, eles começam a colocar dificuldades para a pessoa não servir a Deus, não ter comunhão com Deus, não ser fiel a Deus. Não. Quando chega neste ponto, até aqui a autoridade foi bem. A partir daqui, eu não tenho nenhum comprometimento em obedecê-los. O meu negócio é obedecer a Deus, que está acima de tudo e de todos. Enquanto a autoridade é temente a Deus, porque ela foi colocada ali para corrigir os que praticam o mal e não para fazer o mal aos que servem a Deus e estão na prática do bem. Mas como as coisas estão de ponta cabeça, os que fazem o mal são protegidos e os que praticam o bem são perseguidos. Mas não importa. Quem tem Jesus no coração não tem medo de morrer, não tem medo de nada. Ele tem alegria por servir a Jesus. Então o resultado, versículo 31. E tendo orado, primeiro, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Que experiência maravilhosa foi essa? A pessoa está orando, terminou a oração, o lugar começa a mexer-se, mover-se. É como quando vai acontecer um terremoto, alguma coisa, aqueles abalos sísmicos, a terra treme, uma coisa mais ou menos assim. Mas ali não foi abalo sísmico, ali foi resposta de oração. Foi uma confirmação de Deus na vida deles. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Primeiro. Segundo, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles já tinham recebido lá o Espírito Santo no Pentecoste. Aqui receberam novamente. Receberam o renovo. Receberam mais do Espírito Santo. Porque à medida em que as pessoas se entregam à ação do Espírito Santo, ele vai enchendo as pessoas, ele vai tomando posse, ele vai habitando no coração das pessoas. Deus abençoe, Késia.
Ele vai habitando as pessoas. Então, por isso que diz aqui, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Era falando a palavra com ousadia, pregando, Deus confirmando, e o Espírito Santo completando, enchendo cada vez mais. Vocês não podem ficar vazios do Espírito Santo, não. Vocês precisam estar cheios. Então, tome mais do Espírito. Tome mais do Espírito. Isso como resultado de oração. Foram cheios do Espírito Santo. E faziam o quê? E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Se eles já estavam pregando antes da oração, se eles não se curvaram, não se dobraram diante daquelas ameaças que fizeram a eles, agora o crente, antes da oração, quando ele vai à oração às vezes com o coração meio marcado, meio doído, meio sofrido, diante das ameaças, das perseguições, das dificuldades que ele está enfrentando, e ele vai falar com Deus. Mas quando ele se levanta da oração, sai de perto. Sai de perto. Porque ele é um gigante diante de Deus. A oração colocou ele em sintonia com a vontade de Deus. Ele ali chorou, ele ali clamou, ele ali suplicou, ele ali soluçou, teve gemidos. Mas Deus veio ao encontro dele e habilitou. Quando ele levanta da oração, ele levanta caminhando pelas alturas. Eu e você precisamos aprender esse tipo de oração. Não é terminar de orar. Acho que Deus nem ouviu minha oração. Eu orei por orar, sabe? Eu orei assim, sabe? Não, orar assim, melhor não orar. Se você ora e não crê na oração que você fez a Deus, o que você vai esperar? Você está dizendo que Deus não vai ouvir sua oração, que Deus não vai responder sua oração e que o seu pedido não vai ser atendido. Quando isso não é verdade. Todos quantos se prostrarem diante de Deus com humildade, temor e obediência, a sua oração será ouvida por Deus. E ele vai mandar a resposta. Há respostas que são imediatas, a pessoa precisa naquele momento. Deus dá. Há outras respostas que elas podem vir num outro momento. Deus sabe a hora certa de dar a resposta, de fazer a oração produzir resultados. Mas aqui, eles terminando de orar, perceberam que o lugar se moveu, que eles foram cheios do Espírito Santo e que agora a coisa ia ficar firme mesmo. Porque agora eles estavam cheios do poder de Deus, eles tinham ousadia. Ousadia é aquela intrepidez, é aquela graça, é aquela disposição. Deus abençoe Isaías Gomes. Sabe quando a pessoa está falando e você começa a observar e você não vê a pessoa física lá em si, mas é como se Deus estivesse diretamente falando com você, aquelas palavras de graça, de poder, de alegria, de conforto, que vai tocando o coração e vai operando, vai gerando resultados e movendo glória a Deus. É assim. É assim. Não é aquele negócio, olha para mim, fala isso, fala aquilo outro. Não. Quem tem compromisso com Jesus não precisa chamar a atenção de ninguém, não. Você começa a falar e o Espírito de Deus vai pegar aquela palavra na sua boca e vai chamar aquelas pessoas à responsabilidade. Eles vão parar o que estão fazendo e vão prestar atenção ao que você está falando. Porque você está falando na direção de Deus. E a palavra vai segurar aquelas pessoas. Agora, quando a gente fica falando, olha para mim, eu vou repetir, escuta de novo, fala para esse, fala para aquele outro. Isso aí é só entretenimento. Isso aí é só coisa para distrair o povo. Quando você está falando a palavra de Deus, o povo não pode ficar conversando. O povo tem que estar ouvindo. Porque ouvindo a palavra vai entrando, entra no ouvido, desce ao coração, vai lá no espírito, vai na consciência e o movimento de Deus começa a acontecer dentro da pessoa. Então isso é muito importante. Esta era a experiência deste povo.
Este povo foi um povo gigante na fé. Mas eles não se consideravam assim, não. Nós falamos isso por conta dos resultados que aconteceram. Mas ele chegou, olha, tem cuidado comigo que eu agora sou um gigante de Deus, sou um general de Deus. Não somos nada, nós somos servo de Deus. E graças a Deus por isso, por ser servo de Deus. Agora, quando neste momento, na confiança que temos na palavra de Deus, na comunhão que temos com o nosso Deus, e quando vamos à oração, que temos que nos levantar da oração melhor do que nos ajoelhamos, isso com certeza. Isso com certeza. E essa experiência Deus tem dado a muitas pessoas. E Ele quer dar a você também. Ele quer dar a mim. Quando você se ajoelha, parece que está falido, parece que ali não vai conseguir nem respirar. Mas quando você termina, que a visitação de Deus te alcança, você levanta saltando, pulando, correndo, glorificando, falando mistério com Deus. Por quê? Porque você foi cheio do Espírito de Deus. Porque você recebeu a visitação do Espírito de Deus. E você agora vai se levantar ali com ousadia, com graça e vai anunciar. Vai falar de Jesus. Não vai se conter. Vai falar para a criança, vai falar para o jovem, para o adolescente, para o adulto, para o idoso, para o doutor, para o sábio, para o ignorante, para o rico, para o pobre. Não importa quem. Você não vai escolher a quem falar. Todos quantos cruzarem o seu caminho, você vai ter para eles uma palavra de Deus. Eles podem não te dar ouvido. Podem nem parar para te ouvir. Mas aquela palavra que você vai falar na direção do Espírito de Deus, ela não se perderá. Ela vai entrar no ouvido daquela pessoa, a pessoa não parou para te ouvir, para te escutar, foi embora. Mas lá no íntimo dela, aquela palavra fica ali, ó, como um martelo batendo na penha, até que a penha se desfaça. E é o trabalho do Espírito Santo. A gente fala a palavra para as pessoas, diz, fulano aí não ouviu, foi nada, nem prestou atenção. Chega lá mais na frente. Deus pode dar a você graça de você tomar conhecimento e alguém vai testemunhar. Tal dia aconteceu isso comigo. Fulano falou e eu não queria nem ouvir, mas não teve jeito. Deus colocou, não foi eu que quis, não. Foi Deus que colocou a palavra no meu ouvido e ela desceu no meu coração e hoje eu estou aqui. Não foi a escolha minha, mas foi a escolha de Deus. Nenhum de nós escolhemos servir a Deus. Foi Deus que nos chamou para isto. E quão grato nós somos agora por Ele nos ter escolhido. Porque se Ele dependesse de nós escolhermos o homem no pecado, na maldade, na iniquidade, na transgressão, Ele vai escolher o quê? Ele não tem nem poder de decisão, porque está numa escravidão terrível. Mas quando Jesus vai lá e nos arranca com a mão poderosa, nos tira das trevas, nos coloca na luz, nos tira da condenação, coloca no caminho da salvação, tira da tristeza, coloca alegria em nós, tira da perturbação, coloca paz no nosso coração, coloca gozo, coloca gratidão. Quem é que não vai falar desse Jesus? Nós vamos falar sim, com gratidão, com alegria, com voluntariedade. Esse tem que ser o nosso procedimento. E para mim, o que marcou-me foi isto, tendo orado. Então é preciso orar, tem que orar. Não se pode viver sem oração. Você pode orar de joelho, você pode orar com o rosto em terra, você pode orar deitado, você pode orar andando, você pode orar de olho aberto, você pode orar de olho fechado, você pode orar de tudo que é jeito. Você só não pode deixar de orar. Jonas orou no ventre do peixe. Aqueles 3 hebreus, provavelmente eles oraram dentro da fornalha. Daniel orou dentro da cova dos leões. José orou dentro de tantos lugares sofridos que ele passou. E a todos eles a resposta de Deus veio. Então, não há impedimento, não há um lugar. Você só deve orar no quarto da sua casa, quando você chegar lá e tiver um tempo para se trancar no quarto e orar. Essa oração Deus vai receber. Todas as outras Deus não recebe. Não tem isso. Isso não existe. Você tem um tempo para isso? Faça isso.
Você não tem este tempo, mas você pode continuar orando. Você para de respirar quando está trabalhando? Você para de respirar quando está andando? Quando está se alimentando? Não. Então oração é a mesma coisa. Oração é como uma respiração. Você pode não balbuciar palavras, mas ela está aqui dentro. O Espírito de Deus está aqui dentro, está te ajudando a orar. E ela leva a mente, e a mente traz ao coração, e há aquele intercâmbio, e parece que às vezes você ouve uma palavra, você pensa que é alguém, e vai ver, você não está ouvindo aqui, mas você está ouvindo aqui. Parece que aqui dentro há uma voz falando. É a voz de Deus. E isso só acontece com quem entra por este caminho da oração. Não é olhar os problemas e avaliar o tamanho deles e a maldade que neles está incluída. Não. Você olha o problema, precisa ver o que é que está acontecendo à sua volta. Mas acima daquele problema, você olha para o seu Deus, igual a ele. E do tamanho dele não existe nada. E a promessa de Deus é que para Deus nada é impossível. É impossível para mim, é impossível para você, mas para Deus não. E qual é o nosso caminho? Recorrer a Ele em oração. Quando nós vamos em oração, Ele toma a nossa causa, Ele a resolve e traz para nós o resultado. Porque Ele nos ama e nos quer bem. Ele tem prazer em responder. Não é que nós estamos dando ordem a Deus, mandando Deus fazer as coisas. Não. É que nós colocamos nas mãos dele aquilo que não está no nosso alcance resolver, mas está no alcance de Deus. Então ele nos ajuda nessa parte. É o amor dele que se manifesta quando assim acontece. E aí eu recebo com gratidão e tributo glória e louvor a ele. Porque se não fosse por ele, eu não teria condição de sair daquela situação. Mas por ele, ele me proporcionou um caminho de livramento. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Já pensou se nesta noite, nesta oportunidade, você tivesse um tempo de oração, falando com Deus, e ao terminar daquela oração você sentir esse mover debaixo dos seus pés? Quão enriquecedora seria a tua experiência? E que, como resultado disso, você fosse cheio do Espírito Santo e recebesse de Deus graça e ousadia para falar de Jesus. Você pode fazer isto. Isso está ao seu alcance. Deus não limitou essa manifestação só àqueles irmãos do primeiro século. Ele continua disponível a tantos quantos o buscarem nesta condição. Ele vai responder, ele vai dar a vitória, ele vai agir em favor do seu povo, porque acima de tudo, Deus tem uma causa estabelecida para o mundo e nós precisamos torná-la conhecida das pessoas que ainda estão longe de Deus. E é apresentar Jesus, levando essas pessoas a Jesus, de Jesus para frente, é com ele. Não é mais conosco. A nós é somente ser o amplificador do que Deus diz na sua palavra. É que a voz de Deus na sua palavra passe por nós, pelo som da nossa voz, e chegue ao coração da pessoa. Mas tem que sair por aqui, com graça, com ousadia e com o poder do Espírito, para, aonde chegar, promover resultados. Melhora a transformação naquelas vidas. Então esse deve ser o nosso procedimento. Então aqui está para nós o exemplo o resultado de uma oração que funciona. Não foi uma oração que foi feita em tempo de paz, não foi uma oração que foi feita dentro de 4 paredes, não, deitado na rede, não. Foi uma oração quando eles estavam sendo ameaçados e perseguidos. Mas tiveram um tempo para não deixar a pressão das ameaças da perseguição acelerar o coração deles
tirar a fé e colocar a dúvida. Não. Eles enfrentaram aquilo, mas disseram, no coração não entra. Coração só Jesus. E nós vamos falar com ele agora. E foram à oração. E a resposta de Deus veio. E o resultado está aqui. E as pessoas foram se chegando cada vez mais. As autoridades não tiveram como prender a todos eles. Prender um ou outro, mas a todos não. E quando eles não podiam ficar naquele lugar, eles iam para outra cidade. Mas não iam calados. Iam falando, iam anunciando, iam pregando. E quando as pessoas queriam silenciar num lugar para que não chegasse a outro, eles estavam contribuindo, porque as pessoas já tinham falado ali, todos eles tinham ouvido, agora eles precisavam ir para outros lugares onde ainda ninguém tinha ouvido falar de Jesus. Então a perseguição impulsionou estes irmãos na ousadia, na graça, na alegria que eles tinham em Jesus, de por onde fosse. E os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então ficou mais fácil. Ia demorar tanto tempo se fosse num curso normal, sem problema, sem perseguição, sem ameaça. Não, nós vamos ficar aqui em Jerusalém mesmo e está tudo bem por aqui. E se o povo de outra cidade quiser, vem aqui, ouve aqui, daqui leva para lá. Não. Veio o problema, eles tiveram que sair do lugar deles e foram para tudo que era lugar. E por isso que chegou até nós. Se eles tivessem ficado só lá, não tinha chegado a nós ainda estávamos em trevas. Mas aquele movimento que da parte do inimigo era para silenciar o povo, Deus utilizou aquilo para a expansão da sua obra. E o povo saiu, mas saiu encorajado, saiu falando, saiu proclamando, saiu anunciando, saiu vendo milagres e maravilhas de Deus. E vidas chegando cada vez mais. Porque era Deus quem acrescentava as pessoas à igreja. Hoje a gente quase que não vê isto acontecer. Alguma coisa está errada. Não é possível que com tantos lugares de culto, com tantos crentes por este mundo afora, o número das pessoas que são atraídas a Jesus é o mínimo possível. Nós precisamos repensar a nossa condição diante de Deus. O procedimento que nós estamos vivendo. Será que nós já nos misturamos com o mundo e já não fazemos mais diferença nesta terra como servos de Deus? Será que banalizamos o Evangelho? Ele não tem mais o poder que para os primeiros cristãos ele tinha? O Evangelho continua o mesmo. Então a falha não está no Evangelho e não está em Deus. A falha está em nós. Então nós precisamos olhar os nossos passos, nosso caminho, nosso comportamento e voltar à palavra de Deus, e voltar a esses exemplos e colocar a nossa vida para seguir por este caminho. Quando nós nos ativermos a isto, comunhão diária, o contato com Deus, a alegria, a ousadia, o revestimento de poder, a proclamação da palavra de Deus, do nome de Jesus, nós voltaremos a experimentar o que estes irmãos experimentaram. O Senhor está pronto para fazer o que cabe a Ele, mas existe a parte dele e existe a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte e fazê-la bem, com amor, com graça, com fé, com alegria, com a operação do Espírito de Deus na minha vida. Porque a parte de Deus é o resultado, Ele promove resultados. Então vamos fazer a nossa parte, Deus fará a parte dele, o resultado da oração que funciona vai ser visível a todos e isto vai mover outras pessoas a se agregarem a Cristo. Eles vão ser impactados com as vidas que estão sendo transformadas e eles vão ser atraídos com cordas de amor, vão ser levados a Cristo e lá Jesus vai cuidar deles, vai tratar deles, vai libertar, vai purificar, vai dar certeza de salvação. Tudo quem faz é Jesus. Nós somos apenas, como João Batista, uma voz que proclama, que repete, que fala o que Jesus ordenou para a gente fazer.
Então vamos seguir assim. A oração é resultados da oração que funciona. Funcionou para eles? Vai funcionar para mim. Vai funcionar para você. Vai funcionar para todos nós. Tenhamos esta convicção, esta certeza e nos coloquemos diante de Deus. E não vai demorar muito tempo. Este mundo poderá ouvir o que Deus estará fazendo em resposta de um povo que se entrega a Ele, corpo, alma e espírito, integralmente, submisso, obediente, leal e sincero. E Deus se utilizará destas pessoas para o mover da sua obra. Grave isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.